Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta às nossas aulas depois de 2 semanas aí fazendo exercícios, fazendo avaliação e tal. Vamos em frente. Estamos falando de função de primeiro grau. Vamos falar hoje da questão do gráfico da função do primeiro grau. O gráfico da função do primeiro grau, ele é uma reta no plano cartesiano. E o que a gente sabe com relação à reta? O que é fundamental, o que é princípio quando a gente pensa em reta? Que são necessários dois pontos para que a gente defina a reta, certo? Então, vamos lá, vamos ver como é que fica essa questão do gráfico da função do primeiro grau. É bem simples. Vamos lá. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta não paralela, né, nem ao eixo x, nem ao eixo y. O seu domínio é real, sua imagem também é real, ou seja, é uma reta infinita. A reta ela é infinita, né? Então a gente tem como exemplo aí, vamos trabalhar a construção do gráfico da função y igual a 2x mais 3. Lembrando sempre que escrever y é a mesma coisa que escrever f de x, não é isso? Tá bom? Beleza. Então, a função y igual a 2x mais 3 é do primeiro grau e, portanto, seu gráfico é uma reta. Como o traçado de uma reta pode ser feita a partir de dois de seus pontos, o que a gente faz? Nós vamos atribuir ao x dois valores arbitrários e, consequentemente, vamos encontrar os valores respectivos de y. Para evitar possíveis erros, podemos determinar um terceiro ponto da reta, que servirá para testar o alinhamento. Mas, na verdade, a gente precisa mesmo são de dois, tá bom? Dois pontos da reta são suficientes. Então, olha, por exemplo, aqui, ó, ele atribuiu três valores, x igual a 0, x igual a menos 2 e x igual a menos 1. A gente sabe que a partir do momento que a gente atribui esses valores para x, é só substituir esses valores na lei que define a função, que a gente vai encontrar suas imagens, né? Vai encontrar os valores de y. Então, por exemplo, quando x é igual a 0, e a gente troca aqui o x por 0, ó, fica 2 vezes 0 mais 3, a gente acaba encontrando o quê? Y é igual a 3. Por isso que a gente tem esse ponto, ó, par ordenado, né, sempre xy. Primeiro o valor do x, depois o valor do y. Então surge aí esse par ordenado 0, 3, que representa um dos pontos da reta y igual a 2x mais 3. Aí ele vai dar um outro valor para o x, dá o valor menos 2. Quando a gente substitui o x por menos 2, a gente encontra 2 vezes menos 2 dá menos 4, e menos 4 mais 3 dá menos 1, que quer dizer que quando o x é menos 2, o y dá menos 1. E aqui, então, a gente vai formar o par ordenado menos 2 e menos 1, que também é um ponto da reta y igual a 2x mais 3. Veja bem, esses dois pontos, eles são suficientes para eu traçar a reta. Se eu pegar aqui, ó, marcar 0, 3, aqui, ó, vou pintar de azul o pontinho aqui, ó, 0, 3. E o outro ponto que a gente achou, menos 2 e menos 1, ó, veja bem, se eu, a partir desses dois pontos, traçar uma reta, vou ter que traçar essa reta, não tem jeito, eu nem preciso do terceiro ponto, tá? Ou seja, isso aqui ele fez só para ter, como ele disse, né? Só para testar o alinhamento, mas é desnecessário, tá bom? O cálculo de um terceiro ponto. Para desenhar a reta, a gente precisa apenas de dois pontos, ok? Então, aí quando você for buscar pontos para traçar uma reta, lembre-se, você precisa só de dois, ok? Observe que a função y igual a 2x mais 3 é crescente. O que é ser crescente? Quando você olha o gráfico da esquerda para a direita, a reta sobe. Quando isso acontece, a gente diz que
a função é crescente, ou seja, conforme eu aumento os valores do domínio, eu aumento os valores da imagem e assim a minha função vai ser uma função crescente. Isso vai acontecer sempre que o coeficiente a do termo em x da função for positivo. A minha função é isso aqui, ó, y igual a 2x mais 3, não é isso? Então, como esse cara aqui, ó, como 2 é maior do que 0, é positivo, quando isso acontece, eu digo que a minha função ela é crescente, ok? Crescente. Se por acaso esse coeficiente aí do x for um número negativo, aí a minha função vai ser decrescente, e quando eu olhar o gráfico da esquerda para a direita, eu vou perceber que a minha reta vai descer, ok? Beleza, vamos lá, mais um exemplo aí? Temos um exemplo 2, ó, exatamente, a retinha vai ser decrescente. Agora eu tenho menos 2x mais 3, ó, observa aqui que o coeficiente do x, ó, menos 2, né, é menor do que 0. Quando isso acontece, naturalmente a minha reta vai decrescer. Da mesma forma que a gente fez no outro exemplo, ó, a gente calcula 2 pontos dessa reta, no caso aqui, ó, o ponto 1, 1, aqui, ó, pintando de verde, e o ponto 0, 3, ó. Esses 2 pontos aqui já são suficientes para eu traçar essa reta. Ele vai, quando eu traço a reta, eu estou traçando todos os pontos, né? Todos os pares ordenados que pertencem a essa função, ok? Então, nesse caso, como o coeficiente x é negativo, a gente vai dizer que a reta, que a função, né? Ela é uma função decrescente, ok? Beleza? Show de bola. Tá aí, um exemplo 3. Esse eu vou resolver aqui com vocês. Eu quero escrever a função correspondente a esse gráfico aí. Tá bom? Bom, o que nós conhecemos aqui no gráfico? Nós conhecemos 2 pontos do gráfico. Lembra que eu venho afirmando aí desde o início da aula que são necessários 2 pontos para a gente definir a reta? Então, o que eu preciso conhecer são 2 pontos. E eu conheço. Tá? Primeira coisa, se o gráfico é uma reta, então a minha função ela tem esse aspecto aqui, ó. Ela é um y igual a ax mais b. Ela é uma função do primeiro grau, ok? Isso é fato. Agora, o que os pontos da reta me dizem? Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui que eu estou pintando de azul, aqui, ó. Esse ponto diz que quando o x vale 1, então o y vale 2. É isso que esse ponto está me dizendo. Quando o x vale 1, o y vale 2. E esse outro ponto aqui está dizendo que quando o x vale 2, bom, aí nesse caso, o y vai valer 5, ok? Beleza? E aí eu vou pegar essas duas informações e vou, a partir aqui da minha equaçãozinha, montar o quê? Um sistema para descobrir quem é o A e quem é o B. Tá bom? Ó, porque quando eu substituir o x por 1, ó, eu vou ficar com A vezes 1 da A, mais B. Não é isso? E A mais B vai ser igual ao Y, só que quando o x é 1, quanto é o Y? O Y é 2, ok? Quando o x é 2, aí eu vou ter aqui o quê? 2A, né? Aí 2A mais B vai ser igual ao Y, que aí nesse caso será 5, não é isso? Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sisteminha de equações para eu determinar
quem é o A e quem é o B e poder escrever a função. Tá certo? Então, ó, daqui a gente vem para cá, vamos dar uma preparada aí no nosso sistema para poder cancelar o B. Eu vou multiplicar, ó, por menos 1 aqui a primeira equação, vou ficar com menos A menos B igual a menos 2. Ao passo que é de baixo eu não vou fazer nada, então eu vou ter aqui 2A mais B igual a 5. Por que que a gente faz isso? A gente faz isso para poder substituir, né, o sistema por uma equação só com uma variável. Aí a gente prepara, né, para que uma variável desapareça nesse processo. Quando eu fizer 2A menos A, vai dar A. Só que quando eu fizer B menos B, ó, o que que vai acontecer? Vai zerar, né? Vai sumir o B. E aqui eu vou ficar com 5 menos 2, 3. Então, ó, nessa jogadinha aqui eu já descobri quanto é o A. Agora, se eu quero saber quanto é o B, eu posso pegar essa equação aqui. No lugar do A, eu já vou escrever 3, que é o valor dele, mais o B igual a 2. Bom, se 3 mais B é igual a 2, é porque o B é igual a 2 menos 3. Se o B é igual a 2 menos 3, quanto é o B? O B é menos 1. Pronto, achamos o B. Já sabemos quem é o A, quem é o B, podemos então escrever a nossa função y ou f de x, você decide como você quer escrever, vai ser igual a 3x menos 1. Essa é a função aí observada nesse gráfico. Ok? Beleza, galera? Show de bola. Tem mais um exemplo aí, ó. Um automóvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea conforme mostra essa figura aí. Quero saber o tempo em que o automóvel percorrerá 30 km. Veja bem, eu sei que com 5 minutos percorreu 10 km. Ó, com 5 minutos percorreu 10 km. Com 20 minutos percorreu 20 km. Não é isso? Lembrando que esses caras aqui, ó, isso aqui é x. Isso aqui é x. E aí, aplicados esses x, quem é que a gente encontra? Esses caras aqui que são y's, ok? Isso quer dizer que isso é uma função do primeiro grau, que é uma reto gráfico, que quando x é 5, o y é 10. Quando x é 20, o y também é 20. Ok? Então, estamos diante, novamente, do sisteminha aqui, ó. Quando x é 5, fica 5a mais b. E, nesse caso, o y é 10. Quando x é 20, aí fica 20a mais b. E aí, nesse caso, o y também é 20. Beleza? Aí a gente vai trocar o sistema pela diferença, aquela diferença que a gente fez no outro, vai ficar 20a menos 5a dá 15a. É isso? B menos B dá 0. E 20 menos 10 dá 10. Diminuindo, né? Isso quer dizer que o A ele é igual a 10 dividido por 15. Bom, se o A é igual a 10 dividido por 15, dá para simplificar por 5 aí. Vai ficar A igual a 2/3. Ok? Se o A é igual a 2/3, vamos lá. Quem vai ser o B? Vamos pegar aqui, ó, da primeira equação, ó. O B
vai ser igual a 10 menos 5A. Ou seja, menos 10 terços, não é isso? O A é 2 terços, ó, vou multiplicar por 5 aqui, vai ficar 10, e o 13 embaixo. Então, quanto vai ser o B? O B vai ser 3 vezes 10 dá 30, 30 menos 10 dá 20. 20 terços. Tá aí. Então, já sabemos quem é o A, quem é o B, ou seja, essa retinha aqui, a equação dela é y igual a 2x mais 20 sobre 3. Posso botar sobre um 3 só, tá bom? Aí o que eu quero saber? Eu quero saber quanto tempo levará, ou seja, qual vai ser o valor de x, porque o x é tempo. Qual vai ser o valor de x quando o y, isso aqui é y, for 30. Ou seja, eu quero saber se 2x mais 20 sobre 3 é igual a 30, quanto é x? Então, o que eu vou ter aí? Eu vou ter que 2x mais 20 é igual a 90. Esse 3 passa para lá multiplicando. Então, 2x será 70. 90 menos 20. Então, o x será 35, não é isso, pessoal? 70 dividido por 2. Então, a resposta aí do nosso problema levará 35 minutos. Essa é a resposta. Tá aí. Ok? Os probleminhas aí de primeiro grau cai bastante no Enem isso aí. Dois exercíciozinhos aí. Printa a tela aí, vocês já sabem, a aula de amanhã é a aula de correção desses exercícios. Para fazer exatamente o que a gente fez aí nos nossos exemplos, ok? Então, valeu, galera. Até amanhã.